Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na sequência do nosso propósito de pregar em Atos. Hoje, capítulo 16, versos 1 a 10. Atos, capítulo 16, versos 1 a 10. A palavra do Senhor diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou-o, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Obrigado, Senhor, por esse texto ter nos alcançado na manhã desse dia, porque o Senhor, autor da palavra, preservador da palavra, é o único que pode aplicá-la através do Teu Espírito Santo, que nos faz lembrar de tudo quanto Jesus e os profetas nos ensinaram. Está tudo aqui preservado, mas que esteja tudo encravado em nosso coração, firmado em nossa memória, para que nossos atos reflitam profundo compromisso e obediência com as Escrituras. Que o Teu Espírito nos capacite a isso, em nome de Jesus. Amém. Só uma parte entre tantas coisas boas. A igreja está tudo garantido, o futuro dela já começou. É só lembrar o que nós vimos há poucos instantes aqui. O futuro da igreja não é amanhã, é hoje, já. Crianças que creem, crianças que repetem verdades, crianças que crescem ouvindo verdades, crianças que crescem percebendo verdades na vida da igreja e dos pais, elas realmente já garantem que as próximas gerações vão levantar a bandeira do Evangelho e vão dizer para o mundo inteiro que salvação é uma questão da verdade cristã. E ao mesmo tempo elas vão dizer ao mundo inteiro que comunhão é uma questão do amor cristão. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas uma das irmãzinhas chegou um pouquinho depois, né? Eu estou vendo os pais lá, e ela veio andando. A amiguinha já estava aqui, e quando a amiguinha a viu, o que a amiguinha fez? E ela também, elas abraçaram uma a outra. Aquilo ali é o cristianismo em essência. Nada supera isso. Portanto, eu quero propor aos irmãos uma mensagem nesta manhã com dois assuntos tão somente. Bênçãos que precisamos. Nós precisamos de gente e nós precisamos do Espírito Santo. Se tivermos essas duas bênçãos na vida, temos tudo. Não precisamos de mais nada. Gente e o Espírito Santo. Essas duas bênçãos são tão profundas, inadiáveis,
que Paulo nos ajudará, na maneira que Lucas abordou o assunto, a entender como elas são importantes e devem ser buscadas por todos nós. Algumas pessoas afirmam que esta frase que eu vou citar agora foi Aristóteles quem disse. Não posso garantir, mas é uma frase maravilhosa. Eu vou ler aqui. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, um hábito, sim. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um ato, é um hábito. Só que tem um porém. A rotina. A rotina ela pode ser catastrófica, ela pode ser perigosa. Lembrem que Isaías, ele chegou a dizer que o povo de Deus tem uma rotina. A rotina de ir ao templo, a rotina até de cantar a Deus. Só que Isaías faz uma observação para acender um sinal de alerta na rotina dominical. Ele diz: esse povo vem e mecanicamente aprendeu a me obedecer. Os seus conceitos sobre mim se tornaram muito mecanizados, a tal ponto que esse povo consegue vir aqui, me louvar com os lábios, mas ter o coração distante de mim. A rotina boa, real, bem feita, pode ser útil, mas quando ela passa a ser só mecanicidade, incluindo a mecanicidade religiosa, uma espécie de ladainha, aí ela é mortal. É como um veículo que anda sem óleo, sem lubrificação. Uma hora o motor vai pifar, uma hora ele vai falhar e vai destruir quem estiver dentro dele ou do carro. Todo mundo sabe que um carro é a repetição de movimentos. Carro bem lubrificado, gasolina, tudo ajeitado. Eu não sou mecânico, mas eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de algumas expressões: bronzina, pistões, bielas, virabrequim, sei lá, tantas e tantas peças, bloco do motor, que fazem parte daquele mecanismo. Para você é só bater a chave e começar a acelerar. Mas para que você saia do lugar após o movimento da ignição, é necessário lubrificação para que a máquina que vai fazer repetitivos movimentos sincronizados, ela depende da bendita lubrificação que tem que estar em ordem para que o carro ande sem atritos e sem o prejuízo das peças. Eu achei muito interessante uma avaliação feita pela revista Quatro Rodas sobre essa questão do funcionamento da mecânica de um carro. Eles chegaram à conclusão, mais ou menos há 20 anos atrás, num teste que fizeram aqui no Brasil com uma Mercedes C180, um carrão, mecânica alemã, indiscutível. E eles levaram esse carro para testar sem óleo, para ver quanto tempo esse carro aguentaria a andar sem óleo. E aquele carro andou 17 minutos. Há 31 anos atrás, exatamente para ser preciso, uma Mercedes que tinha 321 mil quilômetros rodados, perfeitinha, com essa quilometragem elevadíssima, foi testada para andar sem óleo e 17 minutos depois o motor explodiu. E todas as peças caíram pelo caminho. Todas. Não houve condição daquele carro aguentar um minuto a mais. No caso de crentes, a lubrificação é por conta do Espírito Santo. Sem o óleo,
o bendito óleo no sentido metafórico e plenitude, a máquina pode, sua rotina, avançar por 17 quilômetros. Na força bruta, na força do hábito, mas vai explodir. Não tem como seguir em frente. Lembra de um texto que foi até musicado posteriormente? Cadê aqueles que corriam bem? Agora estão longe. Um hino que nós cantamos, ou faz tempo que não cantamos, ele dizia isso. Vocês até sabem cantarolar, quer ver? Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem amor e frios estão. Aí vem o que? O coro que diz: vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas inflamar com teu santo e puro amor. Vem, ó vem, nos despertar. Faltou óleo? Será que você perceberia se o Espírito Santo parasse de agir em você por uma semana? Você perceberia a diferença? Você sabe que crentes podem apagar o Espírito Santo, diminuir sua chama? Crentes, só crentes podem resistir o Espírito Santo para que ele não guie plenamente com todo o seu poder, como deve ser. Pois é, carro sem óleo funde. Seco, o motor não funciona. Um crente sem o Espírito Santo agindo em plenitude pode ter cérebro, pode ter lembranças litúrgicas e rotineiras de uma vida que deveria ser plena, em novidade constante, abundante, mas de repente ela é mera rotina, enfadonha, mas com ares de santidade que não resiste às provações. Por isso, nós precisamos entender a mensagem de Paulo, quando ele fala: olha, enchei-vos do Espírito, embriagai-vos do Espírito, encharcai-vos do Espírito Santo, para que possais falar entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. A plenitude do Espírito tudo afeta, e nós entendemos que realmente a igreja precisa disso. Eu li uma frase, para mim muito preciosa, que a mensagem se envolve e sintetiza nela. Vou ler essa frase. Uma das principais lições do livro de Atos dos Apóstolos é que a caminhada dos cristãos e a aceleração do crescimento da igreja primitiva se deram pela atuação soberana do Espírito Santo. Ou seja, a caminhada da igreja primitiva e ao mesmo tempo o crescimento dela se deram pela operação soberana do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que estava ali em plenitude. Os irmãos eram cheios do Espírito Santo em todo canto. E o Espírito Santo se movia entre eles e neles havia abundante graça, e todos eram cheios do Espírito Santo, e todos respondiam obedientemente à liderança do Espírito Santo. E isso tudo então trouxe à igreja primitiva vitórias, bênçãos e a progressão e a expansão em toda a Europa, em todo o norte da África, incluindo a Ásia. Isso tudo significa que irmãos como Paulo e Silas, onde iam e pregavam e viviam, a Bíblia registra que eles colocavam o mundo em polvorosa, eles viravam o mundo de cabeça para baixo, porque neles havia abundante graça, plenitude do Santo Espírito. Por tudo isso, eu quero propor aos irmãos, olhando esse texto e dividindo o texto em dois momentos, de 1 a 5 e de 6 a 10. Bênçãos que precisamos. Primeiro ponto, bênçãos que precisamos, de 1 a 5. Gente. Nós precisamos de gente. E sabe, irmãos, volto a lembrar, quem percebeu o abraço? Mamãe, alguém vocês perceberam o abraço? Percebeu?
Quantos abraços você tem dado no teu irmão? Aquilo foi muito bonito, muito sincero, como sincero também foi depois, ou sempre acontece aqui, o irmãozinho, o menininho, pequenininho, a menininha e tal, vê alguém lá. E nós estamos entre nós, andando para lá, andando para cá, com a cara mais mal-humorada logo de manhã, como se Deus fosse um estraga-prazer cósmico. E nós precisamos de gente. Gente de que tipo? Bom, o texto nos ajudará. Primeiro, gente discipulada. Olha que interessante. Chegou os dois, os missionários. Lembrem, Paulo e Silas para um canto, Barnabé e João Marcos para outro. Eles chegaram a Derbe, chegaram a Listra. O que tinha lá? Um discípulo chamado Timóteo, filho de uma mãe judia e de um pai grego. Nós precisamos de gente discipulada, gente que tem aquilo que Jesus disse: olha, se tiverdes amor uns pelos outros, sois verdadeiramente meus discípulos. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Timóteo era um camarada abençoado. Pai grego, não dá para entender aqui nenhuma influência religiosa, filosófica que operou nele, Timóteo, qualquer influência, porque a mãe e a avó dominaram o cenário do coração daquele menino. E elas criaram aquele menino de maneira tão bonita, que Paulo, quando escreve ao próprio Timóteo, ele diz: olha, você sabe as sagradas letras, que podem tornar você um homem sábio. Então, imite a fé bonita e sincera que tiveram a tua mãe e a tua avó. Então, irmãos, Timóteo era um tipo de gente tão particularmente especial, que quando ele vai assumir a igreja de Corinto, a igreja dá uma secada, uma esfriada nele. Talvez pela juventude dele, porque ele não tinha a envergadura dos apóstolos, que Paulo vai chamar no segundo capítulo, na segunda carta, capítulo 11, ele vai chamar de apóstolos fraudulentos, que já existiam e ainda existem hoje, mas Paulo diz: olha, eles são garbosos, eles são bonitões, talvez, eloquentes, eles são barulhentos, sem conteúdo. E aí, recebam a Timóteo, que ele trabalhe sem medo, sem receio entre vós. E Timóteo foi encarando os desafios, porque ele era um discípulo. A mãe não deixava ele esquecer disso, a avó não deixava ele esquecer disso. Então, se tem bênção que a gente precisa hoje para viver a vida como Cristo quer, nós precisamos de gente, e não de máquinas religiosas, capazes de citar textos, doutrinas, defender, enfatizar projetos, como se algo dependesse da gente. Mas quando vem uma criança e faz um gesto que Cristo disse: olha, se quer louvar bonito, faça que nem criança. Mas como? Deram umas desafinadas, esqueceram da letra. Vai cantar igual eles, desinibidamente, sem nenhuma... Sabe o peito estufado do pavão misterioso que é o pavão de Deus? Eu estou aqui porque eu sou... Você é um porqueira, igual eu. Nós, Paulo dizia, os apóstolos, fomos considerados escória. Se um homem como Paulo disse que ele era considerado pela opinião pública como escória, não queira que a opinião pública te considere top 10 gospel. Não entra nessa. Nós precisamos de gente discipulada, gente que enfrenta as batalhas porque vai crescendo na estatura de Cristo. Nós precisamos de gente de boa reputação. Olha o verso 2. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. O cara já tinha um histórico invejável, bonito. Timóteo tinha gente que dizia: merece crédito, é muito bom, tem caráter, tem honra, tem dignidade. Nós precisamos de gente, irmãos, gente diferente,
mas discipulada. Membro do mesmo corpo, mas com funções diferentes. Maduras em Cristo, com experiências diversas, que se aceitem e que pratiquem a mutualidade. Perdoai-vos, amai-vos, suportai-vos. São mais de 30 e tantas mutualidades do Novo Testamento que devem fazer parte da nossa cartilha cotidiana. Gente discipulada, gente de boa reputação. Que coisa linda se você evangeliza uma pessoa estranha e de repente essa pessoa estranha chega e fala assim: ah, você é vizinho do fulano de tal? Ah, ele é da tua igreja, ele trabalha comigo. Que camarada, gente boa. Aí é hora de você falar: pois é, ele é assim por causa de Jesus. Quer ser assim também? Vá a Jesus. Quando Timóteo chegou ali, o pessoal de Listra e Icônio, olha, ele é bom, ele é respeitável, é um cristão para todos os efeitos. Nós precisamos de gente, irmãos, discipulada, de boa reputação, mas também gente companheira. A primeira parte do verso 3 diz: quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Sabe, irmãos, Paulo pediu 2 vezes, mas ele recebeu muito mais do que as 2 vezes. Uma, ele fala: me traz Timóteo, porque ele é importante. Lá no fim da vida, ele fala assim: me traz João Marcos, ele é útil para o meu ministério. Mas ele recebeu Trófimo, ele recebeu Epafrodito, ele recebeu pessoas que o acompanharam e o assistiram nos seus piores momentos, e em cada momento que ele recebia apoio, carinho e afeto, uma palavra ele usava: esses irmãos são como um lenitivo para mim, como um bálsamo. Irmãos, isso tudo é óleo, lubrifica as asperezas ministeriais e faz com que a pessoa siga em frente. Você já tentou dar uma forcinha para os velhinhos que estão aí na igreja, no ministério há muito tempo? Ah, não tem velhinho não, todo mundo é jovem, forte. Ah, dá uma olhada aqui na figura. Dá uma olhada naquela figura lá, ó, olha lá. Ah, toca, o dedinho dela é elétrico. Ué, o dedinho dela com 15, 20 anos era uma coisa, vai ver agora. Hoje eu conversei com ela vindo de lá: eu estou tossindo, não sei o que é isso. Não está conseguindo nem cantar. Não, mas todo mundo acha que está tudo top. Não, dá uma forcinha, dá uma ajuda. Sabe por quê? Gente companheira. E o velho Paulo falava: olha, esse Timóteo é para mim uma bênção. Epáfras então quase morre para me ajudar. Se ele morre, eu estou perdido. Mas Deus teve misericórdia de mim e fez Epáfras voltar a ter saúde. Então nós precisamos de gente companheira para exercer o ministério, companheiro de verdade mesmo, do tipo: estamos juntos, conta comigo para o que der e vier. Nós precisamos de gente submissa. Verso 3b, o texto diz: por isso Paulo circuncidou Timóteo, por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Irmãos, Paulo fez uma coisa que não era necessária, que não era essencial. Ele só fez para calar a boca dos intransigentes, dos intolerantes. É preciso circuncidar para ser salvo? Não. Paulo sabia disso, mas o buchicho, o mexerico, a falação era tanta que ele falou: quer saber, ô Timóteo, eu vou circuncidar você, não vale nada. Não, tem que ser assim. Ué, o judeusada falava. A gente também pode ser tão encardido com determinadas coisas, que às vezes a gente vai colocar e sobrepor essas coisas acima da graça, acima da essência, acima da verdade, acima do evangelho, só porque queremos que seja do jeito que a gente acha que é o único jeito possível. E Paulo fez algo que não tinha valor, que não tinha importância. E Timóteo falou: eu me submeto à tua autoridade. E ele se deixou, foi circuncidado, porque a judeusada ficava encardidamente arrumando encrenca para confundir e perturbar a obra. Nós precisamos de gente submissa, porque toda pessoa que gosta só de peitar, é impressionante. Vai aprender como João Batista a desamarrar as sandálias do seu mestre, só.
E aí a gente aprende a cantar a musiquinha de João Batista. Todo mundo sabe? Quem sabe a musiquinha de João Batista? Convém que Cristo cresça, convém que Cristo cresça, convém que Cristo... Ué, ninguém sabe, só eu que sei. Caramba. Aí, passou, né? Irmão, memória é um problema, a gente vai esquecendo mesmo, não tem problema não. Outra coisa, nós precisamos de gente obediente. Olha só o verso 4. Quando Paulo, Silas e já com Timóteo, né, ali na companhia, começaram a passar pelas cidades, eles entregavam aos irmãos, sabe aquelas normas, aquelas 4 normas? Olha, não coma comida sacrificada, sangue, se possível também, não tenha relações sexuais ilícitas e tal, tal. Se vocês guardarem essas 4 coisas, façam bem, e vocês vão fazer bem. Não eram essenciais, a não ser relações sexuais ilícitas, porque isso é princípio bíblico, desde sempre, mas as leis cerimoniais não tinham valor mais em Cristo. Mas Paulo falou, olha, Tiago chegou, falou, Pedro defendeu, Paulo falou, e aí mandaram uma cartinha do presbitério para todas as igrejas viverem em paz, observando esses 4 itens na boa. E as cartas foram sendo distribuídas, não tinha outro meio, e todo mundo entendeu que aquilo tinha o seu valor intrínseco ali, naquele momento. Mas todo mundo obedeceu, para evitar brigas e desconfortos e controvérsias que pudessem minar a igreja do seu poder do Espírito, do seu poder de amar. Nós precisamos, irmãos, dessa bênção chamada gente discipulada, gente de boa reputação, gente companheira, gente submissa e gente obediente. Mas 2 últimos pontos no verso 5, gente madura e gente fértil. Olha só o verso 5, parte A. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé, dia a dia. Gente forte na fé significa gente cuja fé é provada, é testada. Pega o que se aprende e veja se aprendeu de fato, colocando em prática, colocando provações que avaliarão a autenticidade daquela fé, que sai daqui e vai para cá, e vai para o dia a dia, do que eu faço, de como eu reajo, qual é a minha postura diante de circunstâncias as mais diversas. Então, precisamos de gente madura, que pela prática tem discernimento do bem e do mal. Eu acredito que é muito bom você ir para uma mesa de cirurgia. Não estou dizendo que é bom ir para a mesa de cirurgia, mas quando necessário, é muito bom ir e saber quem é que vai operar. Não, o camarada está no 3º ano da faculdade. Ele vai fazer a cirurgia cardíaca sua, peito aberto, 3º ano. E quem vai assessorar? Não, é internista. O camarada está fazendo só residência, 1º ano também. Aí você vai tranquilo. Vai nada. Você fala, eu? Vou dar meu corpo para esse cara aí, para esses 2? Aí tá doido. Ressuscita o Zerbini aí, pô. Chama o Barnard de novo, com a década de 60, que ele já operou naquela época, é melhor do que esses caras que nem sabem o que fazer. Então, irmãos, nós precisamos realmente de gente madura. Gente que anda e vive na igreja e não é mais uma criancinha fazendo coisas de criança, mas cresceu em Cristo, tem envergadura moral, espiritual, e isso faz a gente falar, caramba, como é bom andar do lado de gente assim, como é maravilhoso poder ouvir, poder aprender. E aí a gente vê que nós precisamos de bênçãos desse tipo, de gente. Não tem Avatar na igreja, irmãos. Você gosta do filme? Vai assistir, é legal, tudo bem. Vingadores, nós não temos na igreja também os Vingadores. Marvel, não tem Marvel na igreja. Vai assistir, tudo bem. Mas, puxa vida, você quer um herói barra pesada mesmo? Bom, Hebreus 11, pastor Márcio já pregou, tem herói para dar com pau, herói de tudo quanto é tipo. Desses que aguentaram o tranco, e por causa deles estamos aqui, numa boa. Por isso, precisamos de gente fértil. Finalzinho do verso 5.
a igreja, dia a dia, por causa de gente fortalecida na fé, aumentava em número. Ou seja, há um fruto acontecendo através de crentes cheios do Espírito, que falam: eu tenho Cristo, o meu compromisso é falar dele para outros, o meu compromisso é mostrar o caminho para outros, o meu compromisso é evangelizar a outros. Não é uma opção sua, é um dever, é um compromisso. Quem tem em Cristo uma nova vida, tem que dar o que tem. Quem não dá nada é porque talvez não tenha nada, talvez só um baita medo de levar o evangelho e de repente ser questionado. Mas aí vem a bendita promessa que Deus fez através de Pedro: vocês têm que estar preparados para responder a qualquer um que pedir razão da esperança que há em você. Então, não existe tropa de elite que evangeliza na igreja, que discipula, não. Você faz parte do quartel, você faz parte dos soldados de Cristo. Precisamos de toda a força disponível, cheios do Espírito Santo, para fazermos a igreja ter gente discipulada, de boa reputação e gente fértil, frutífera. Mas há uma segunda bênção que nós precisamos. Além de gente, nós precisamos do Espírito Santo. Versos 6 a 10. Olha, que coisa linda, meus irmãos. Eu coloquei tudo no gerúndio. Então, para os irmãos que já estudaram português, só falta eu errar aqui, a Ellen me dá a bronca depois, né? Mas tudo bem, vou seguir, vou tentar aqui. Bênçãos que precisamos. O Espírito Santo, em primeiro lugar, conduzindo. Os irmãos sabem o que significa um verbo no gerúndio? Por isso que eu tentei lembrar as minhas aulas antigas, falei: vou colocar tudo no gerúndio. O que é? Todo verbo que termina em gerúndio, NDO, no finalzinho, o que significa? Ajuda aí, Ellen. O que é? Gerúndio é o quê? Ação contínua. Então nós precisamos do Espírito Santo para que Ele esteja sempre promovendo em nós uma ação contínua do seu poder, para fazer a nossa vida fluir e ser o que Deus quer que ela seja, não o que eu imagino. Então nós precisamos do Espírito Santo conduzindo. E olha o verso 6, na parte A: e percorrendo a região frígio-gálata, sendo impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. Então, percorrendo aqui significa que o Espírito Santo estava conduzindo. Sabe, Ele faz a gente levantar, Ele faz a gente ter coragem, Ele faz a gente superar as nossas limitações, depressões, tristezas, mágoas, ressentimentos. Ele faz. E aí tem a obra aqui, tem a obra acolá, tem aquele mais complicado alvo que eu mirei e falei: eu vou falar de Cristo para aquela pessoa, eu vou distribuir um folheto, eu vou fazer um contato por WhatsApp, eu vou mandar uma boa música que me abençoou. O Espírito Santo, Ele vai conduzindo. Nós precisamos do Espírito Santo conduzindo as mínimas e as máximas ações de cada um de nós. Não que Ele vá produzir resultados instantâneos, mas eles virão, eles virão, eles virão, quando você for gente cheia do Espírito e Ele conduzir vocês no seu cotidiano, no seu trabalho, no seu condomínio, no seu relacionamento profissional, familiar. Ele vai te conduzir, como Ele fez com Paulo e Silas, percorrendo a região frígio-gálata. E eles fundaram igrejas, eles fizeram alvoroço, simplesmente conduzidos pelo Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo nos conduzindo. Mas há uma outra coisa no verso 6, o Espírito Santo impedindo. Olha só, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Eu vou fazer um projeto, e aí a gente faz, às vezes ora, às vezes não ora, e pensamos: vai dar certo. Nós fizemos a estratégia, usamos o esquema do livro tal, usamos o esquema do pregador tal. Irmãos, olha, qual foi o esquema que Jesus usou para levar o evangelho aos samaritanos? Tem água aí? Um judeu pedindo água para uma mulher samaritana, em plena luz do dia, não tem medo de ser linchado?
Até os discípulos, quando voltaram e ouviram conversando, eles, ó, é o mestre, ele deve ter uma razão muito forte para fazer isso. Irmãos, o Espírito Santo tem o poder de nos impedir, sim. Ao mesmo tempo que ele tem o poder de nos conduzir, ele quer que eu faça um plano, submeta a ele. E se esse plano não funcionar, não der certo, eu tenho que dizer, Senhor, onde quer que seja, como diz a letra bendita do hino de todo pastor, né? Onde quer que seja, com Jesus irei. Aí ele fala assim, vai para... Ah, Senhor, não. Espera aí, eu cantei o hino, mas tá, entre cantar o hino e te obedecer, entre cantar o hino, vou para Nínive. Não, Nínive é barra pesada. Eu prefiro fazer um outro caminho, extremo oposto, não tem jeito. Se ele te impedir, você não vai. E se for, vai ser pura besteira. Você vai entrar numa roubada, porque é melhor estar no centro da vontade de Deus do que estar na periferia, tá? O Espírito Santo eu preciso. Ah, não, mas você já tem tantos anos de ministério. E anos de ministério só faz você entender uma coisa. Até aqui, eu tenho que dizer Ebenezer, porque se algum momento eu entrar na estrada, no caminho e falar, eu já aprendi, eu estou aqui forte, meu braço é bom, minha mente ainda está boa. Tem hora que já está falhando alguma palavra. O que é que eu quero dizer? O que é que eu disse? Espera, tua hora vai chegar. A minha já está chegando. Mas tudo bem, ainda está aqui ainda. Tem alguma lenha. Se der para queimar, até o toco, vamos deixar queimar. Mas sabe por quê? Porque o Espírito Santo tem esse poder de impedir a gente. E quando ele impede, certamente ele livra a gente de fazer muitas coisas erradas. Eu preciso do Espírito Santo me conduzindo, e você também. Eu preciso do Espírito Santo nos impedindo de ir onde ele não quer e de fazer o que ele não quer. O Espírito Santo também decidindo. O verso 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Irmãos, olha que coisa linda, é como uma intimidade com o soberano tão perfeita, que eu sei o que o Espírito Santo está me dizendo no pé do ouvido. Ele não quer que eu faça, ele não quer que eu vá. Olha, irmãos, uma experiência que eu já tive algumas vezes, assustadora, mas abençoadíssima para mim, como experiência. Muitas vezes, não sei quantas, porque não marquei. Por pregar sempre, na maioria das vezes, textualmente, ou o texto inteiro de um livro, a vida inteira, algumas horas, alguns sermões, eu ia para o púlpito, ou às vezes estava chegando na igreja, e eu sentia algo e falava, não é para pregar isso hoje. Aí eu falava, Senhor, agora desespero bateu, o que é que eu faço? Às vezes eu tinha que sair, em vez de ficar conversando, orar a Deus, ir num cantinho. Agora eu já sei, irmãos, que eu tenho um cantinho aqui, fui convidado para ir nesse cantinho hoje. Tem um cantinho aqui que tem café pastoral, vocês não vão lá não. Só eu, aliás, só o dono do pedaço lá, que é o Ricardo. Pastor Márcio já foi convidado, outros irmãos aí não vão ser. Mas brincadeira, hoje eu fui convidado. Então quando der um aperto desse, como já aconteceu, eu vou lá, oro, falo, Senhor, eu faço o quê? Os irmãos podem crer ou não, mas às vezes Deus fala assim, ó, você vai falar isso aqui. Aí você ora, abre o texto, não é psicografado não, irmãos. Você fala, Senhor, obrigado. É uma paz tão grande que os melhores sermões foram esses daí. Não que é o hábito de Deus. Ele quer que eu estude, Ele quer que eu leia, Ele quer que eu organize ideias. E Ele abençoa, afinal é a palavra dEle. Mas em alguns momentos em que o pavor bateu e a ideia não era aquela, o que Deus queria não era o que eu tinha feito, então Ele tem o jeito dEle de impedir. E Ele fez isso. E também tem o jeito dele de decidir. E ele fez isso no verso 7. Eu preciso de tal intimidade com o Espírito Santo, e nós também, para que entendamos que Ele pode nos conduzir, Ele pode nos impedir, e Ele pode nos ajudar a entender qual é a decisão dEle. Mas eu também preciso do Espírito Santo guiando. Olha o verso 8. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade.
Aqui tem endereços, tem cidades, e algumas delas, de um lugar para outro, dá mais de 200 quilômetros de diferença, de distância. E eles estavam assim, guiados milimetricamente pelo GPS bendito da providência de Deus, da soberania de Deus, porque estavam nas mãos de Deus, cheios do Espírito de Deus, e por isso eles sentiam Deus guiando. E eu preciso disso. Você precisa disso, não importa a tua idade, teu tempo de igreja, teu conhecimento bíblico. A Bíblia é dele, a igreja é dele, você é só servo. Decisões são dele, ações são nossas, guiadas por ele. Eu preciso do Espírito Santo revelando. Verso de número 9. E à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, em pé, lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Que coisa espetacular isso aqui, irmãos. Paulo teve uma visão à noite, algo que é só dele. Ele não está dizendo isso, é uma cartilha, mas Deus fala, Deus faz acontecer. Algo interessante que eu li, me ajuda a entender essa mensagem. 400 anos antes desse episódio, Alexandre entrou com seu exército para conquistar a Macedônia para si. Agora Paulo é chamado e vai pregar para conquistar a Macedônia para Cristo. Dá para perceber a diferença de um e de outro? Um morre, grande herói, uma pessoa pervertida, capacitada intelectualmente, em termos militares. O outro é servo, morre também. Mas o que ele faz pelo reino de Cristo é maravilhoso. E Deus revela para ele: olha, tem um outro lugar que eu quero que você vá. Paulo deve ter confabulado com Silas, com Timóteo, e acabaram por decidir: vamos então. Porque o Espírito Santo revela. Quando Cristo está para ir embora, ele fala: eu não deixarei vocês órfãos, o meu Espírito estará em vocês, e Ele vos guiará a toda a verdade, Ele vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Nossa memória fraca não caminha, não anda um passo se Ele não nos impulsionar, não nos capacitar. Não mate o Espírito Santo, não iniba o Espírito Santo, não permita que o teu coração empedernido resista ao mover do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha em pessoas responsáveis, já consagradas, mas pessoas desatentas, pessoas relaxadas, negligentes. Não adianta chegar, assumir um compromisso há um tempo atrás, chegou o dia do compromisso, você não se preparou, você não orou, aí você entra na igreja e fala: Espírito Santo, vem sobre mim. Ele vai vir como um furacão e te jogar lá para fora. Deixa outro mais nobre fazer o teu trabalho. É o que ele vai fazer. Mas agora aqui, Paulo está dizendo, uma visão, um homem, um varão. Não dá para saber quem, não dá para saber porquê. Conjecturas existem, mas aqui Deus usou uma visão. E Paulo entendeu o que Deus queria. O Espírito Santo revelando. Eu preciso disso. O Espírito Santo impulsionando. São 3 verdades no verso 10. Eu preciso do Espírito Santo impulsionando. Assim que teve a visão, imediatamente. Olha que interessante. Paulo não ficou ali, será? Não é? Tá. O Espírito Santo testifica lá dentro, e você tem paz para poder agir. E se você não age na hora que o Espírito Santo diz, vai, ora, dobra o joelho, faz jejum, você não vai fazer nunca. Não vai fazer nunca. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tem esse poder de impulsionar, de pegar a alavanca, sabe, de Arquimedes, né? Me deu uma alavanca e eu vou mover o mundo. Não, o Espírito Santo é tal alavanca, ele que te impulsiona. O Espírito Santo, aliás, tem até uma outra canção, mas essa eu não vou cantar não. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu faço o quê? Eu canto como Davi. Me ajude aí, pessoal, memória aí da música. Eu luto, eu danço, eu falo. Olha, se ele se move em mim, eu faço, eu vou. Mas se ele não se move, eu reluto,
Será que é comigo? Vai outro, manda outro, Senhor, não sou bom, não sou isso, não sou aquilo. Ah, isso é resistir. Eu fico com medo da opinião, eu fico com medo de ser cerceado. Olha, eu tenho que lutar, e todo mundo aqui tem que lutar contra uma doença, que eu já falei dela há muito tempo atrás, mas acho que às vezes ela volta feito Covid. É a micalite aguda. Vocês sabem o que é a micalite aguda, né? Quem não sabe, micalite é de mical. Toda vez que uma pessoa está ali entusiasmada, cheia de ânimo, quer cantar, quer louvar a Deus, sinceramente, a mical fica ali, camarada sem vergonha, não sei o que, isso é jeito. Está cheio de micalite aguda, e só tem um remédio, é o Espírito Santo na veia mesmo. É Jesus Cristo no coração, é a Bíblia na mente, levando você a compreender qual é o modus operandi do Espírito de Deus, para que eu não fique pensando, ele é uma marionete nas mãos. Não, você está nas mãos dele. Eu preciso do Espírito Santo impulsionando. Acorda, levanta, faz. Eu preciso do Espírito Santo me conscientizando. Meio do verso 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. E a última parte, capacitando, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. O versículo está dividido em 3 partes. Imediatamente, procuramos partir, concluindo que Deus estava dizendo, vá. Eu vou terminar a mensagem dizendo o seguinte, irmãos. 6 coisinhas básicas, como lições. Para mim, espero que para vocês. Por que eu preciso de gente? Por que eu preciso da bênção do Espírito Santo? Preciso. E a primeira coisa que eu quero observar é que as oportunidades vão surgir para quem já está envolvido em alguma coisa. As oportunidades do céu vão surgir para quem já está com a mão no arado. Segundo, Deus às vezes nos leva a certas oportunidades para nos seguir e nos livrar de caminhos errados. Muitas vezes oportunidades aparecem e Deus nos impulsiona para seguirmos, para que a gente aprenda a abandonar caminhos que eu mesmo escolhi e que no fim das contas não são do agrado dele. Outra coisa que eu aprendi aqui, a condução de Deus para as oportunidades certas é de forma progressiva. Não é uma revelação instantânea, imediata. Alguém aqui já ouviu falar do projeto L'Abri, lá na França? Alguém conhece esse projeto, L'Abri? Olha, procure conhecer. Francis Schaeffer e Edith Schaeffer, eles organizaram o projeto L'Abri para estudantes, pregar, para capacitação. É uma bênção, eles já faleceram, mas eu li muita coisa desses dois, marido e mulher. Eles não tinham ideia do que fazer lá na França. E aí um dia os filhos foram para a faculdade e começaram a levar jovens para casa, para almoçar, para pousar. E os pais resolveram ensinar aqueles jovens. E fundaram o projeto L'Abri, que hoje é de uma envergadura espiritual e fantástica para o reino de Deus. Nem sempre o que você começa hoje já está em plena forma. Mas Deus, conduzindo a tua obediência, a tua dedicação, te levará a fazer coisas que você colocou a primeira pedra fundamental, Cristo, no coração de alguém, e aquilo vai crescendo. É igual aquele menino de 26 anos que chegou aqui na madrugada do dia 12 de agosto de 1859. Ele já tinha na cabeça, não, um dia essa igreja vai ter 1 milhão de membros, vai ter não sei quantas igrejas, escola, hospital, bebê. Não. Como é que uma pessoa que vem com 26, morre com 34, vai ter condição e tempo de imaginar toda a estratégia, todo o desenvolvimento? É uma pedra, é uma semente. Eu quero concluir dizendo o seguinte, 2 coisas finais. Muitas vezes, quando a gente obedece e segue a direção de Deus, a realidade não bate com a visão que a gente tinha no início. Às vezes a gente afirma hoje, ainda no calor da juventude, muitas coisas, mas Deus vai dando um toque, Deus vai nos moldando como o oleiro faz com o barro. E lá na frente, a gente fala, puxa vida, eu pensei que sabia. Eu me lembrei de Jó, e é com isso que eu encerro. Jó
Homem justo, correto, respeitado, em todo o tempo feliz, bem-sucedido. E aí surge uma controvérsia satânica. Ele é bom assim, ele é dedicado, ele te ama, porque ele tem uns interesses. O Senhor abençoa, cerca ele de tudo quanto é coisa boa, tira, e vai ver como ele vai te blasfemar. Deus falou, vai nada. E permitiu toda a desgraceira. Lá no fim a conclusão de Deus estava sempre, como sempre está, certíssima. E a declaração de Jó é verdadeira. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te vejo, agora eu sei quem tu és. Eu preciso, a igreja de São Caetano precisa, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os irmãos que tocam, que cantam, que mexem em som, todos precisamos de gente, e todos precisamos do Espírito Santo de Deus. Amém?